Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. A paz de Deus com todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, um capítulo do livro dos Salmos. Então, no capítulo 19 de Salmo, fala assim: a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Vamos ler este salmo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Olha que salmo bonito, esse capítulo, a excelência da criação e as suas leis. Então vem a comparação, precisamos observar as maravilhas de Deus. Contemplamos todos os dias as maravilhas de Deus e muitos não percebem. Olha a sua volta, olha o dia, amanheceu, o cantar dos pássaros, o vento, a chuva, glória a Deus, aleluia, alegria na natureza. E aqui diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha para o céu, ou o céu limpo, azul, límpido, lindo, maravilhoso, ou o céu cheio de nuvens leves, ou nuvens carregadas, preparando para a chuva. E a chuva, olha que maravilha de Deus, a comparação daquilo que Deus fez, das órbitas, a Terra girando na mesma velocidade. Há quantos anos, as horas do dia, o dia, a noite, a lua, as estrelas, as órbitas, glória ao nome santo do Senhor, coisa maravilhosa. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Olha quanta sabedoria, e está passando despercebido. As pessoas, levante a sua cabeça e comece a observar as maravilhas de Deus, a criação de Deus, os rios, os oceanos, glória a Deus que estás no céu, as florestas, maravilhas de Deus. Olha que paisagem bonita, quanta paisagem bonita. Aprecie sem moderação. Você pode aproveitar, se você está na estrada, ande devagar, aprecie as paisagens, a natureza de Deus. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra.
e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Aí à tarde você vê o pôr do sol no horizonte, um espetáculo maravilhoso. Quantos param para ver isso e observar e dizer: Senhor, que obra maravilhosa, mais um dia se foi e uma noite começa. Então observe, passe a observar as obras de Deus, que elas no seu silêncio falam muito alto. Preste atenção, ponha o seu sentido na criação de Deus, o próprio ser, o teu corpo. Olha que maravilha, seus olhos, seus ouvidos, o seu movimento, a circulação, o funcionamento dos órgãos. Maravilha, tudo é maravilha, desde um inseto, de um bichinho pequenininho. Quanta maravilha, quanta sabedoria de Deus, quanto poder. A terra produzindo, a semente lançada, a semente germinando, brotando, crescendo aquela planta e produzindo fruto, o alimento para as alimárias do campo e o alimento para nós também. Glória a Deus. Em toda a extensão da terra, ouvem-se, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, e o sol se põe naquela tenda do horizonte. Glória a Deus. Como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. O sol, a comparação do sol, da terra girando e da sensação que vemos ele nascer. Olha que maravilha, o espetáculo do nascimento, da aparição do dia, da claridade chegando, do amanhecer. Glória a Deus, dos pássaros cantando e se alegrando e saindo dos seus ninhos, dos galhos das árvores e indo em busca do alimento, cantando. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor, o calor do sol, a vida, a maravilha de Deus. Agora vamos passar para a lei do Senhor. Aqui começa, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então tudo isso que falamos obedece a uma lei do Senhor. Agora vamos falar da lei para a sua alma. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor está aqui, neste livro. A lei do amor, da bondade, da fé, glória a Deus. Do trilhar caminhos retos, o caminho do Senhor Jesus Cristo. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, observe que ninguém escapa, nem depende de muita inteligência para compreender a lei do Senhor. Basta se ligar e despertar a ela, que o Senhor te esclarecerá. Glória a Deus. E dá sabedoria aos simples. Se humilhe, busque a Deus, diga: Senhor, ensina-me a tua lei, a lei da graça, da salvação. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Glória a Deus. Adquira sem dinheiro, leia a palavra de Deus, ore a Deus e adquira os preceitos do Senhor. São retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Glória a Deus. O mandamento do Senhor é puro. A palavra de Deus é pura, é santa, é maravilhosa e te dá a vida eterna, te conduz à vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então venha ouvir, leia, busque a palavra de Deus, na palavra de Deus, os preceitos do Senhor, que são retos e alegram o coração. Venha se alegrar na palavra de Deus. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, tenha o temor,
se admire das coisas de Deus, da maravilha de Deus e da palavra de Deus. Olha, Deus deixou para nós os ensinamentos. O temor do Senhor, diz na palavra, é o princípio da sabedoria. Então, se você temer a Deus, você já tem o princípio da sabedoria. Basta ver aqui em como se enquadrar na palavra de Deus, e você vai saber se você conhecer as Sagradas Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor Jesus, salvação nossa. Aleluia! O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, e os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, porque haverá um dia do juízo, e o Senhor vai nos julgar, segundo o que tivermos feito por meio do corpo, da nossa carne. Portanto, haverá o dia de grande júbilo, mas naquele dia do Senhor, até os justos vão tremer como pomba. Está escrito na palavra de Deus, será um dia diferente como nunca houve, e naquele dia haverá muito choro, muito lamento e muito ranger de dente. Então escape dessa expectação, servindo a Deus, porque você servindo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, você é cheio de esperança e de confiança, porque o Senhor vai manifestar na sua alma de uma maneira toda especial, que você vai saber que o Senhor verdadeiramente está na sua vida e que você está com Deus. Glória a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Busque ao Senhor pela fé. Não precisa você olhar alguma coisa e tocar em algo material para você se dirigir a Deus em oração, mas você feche os seus olhos e busque a Deus em espírito e em verdade, e o Senhor te responderá, e você saberá que o Senhor está ouvindo a tua oração. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favas. Então busque os juízos de Deus, a palavra de Deus, mais do que o dinheiro, mais do que o ouro, mais do que a grandeza, mais do que o status, do que uma grande posição na vida. Busque isso aqui, que isso permanece para sempre, a palavra de Deus. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então a palavra nos admoesta, como está nos admoestando agora. Sim, a palavra de Deus. E em os guardar a grande recompensa. E em guardar a palavra de Deus no coração e nos seus procedimentos, haverá a grande recompensa. Não é que vai haver, aqui diz no presente, você já sente a diferença. Você já sente uma alegria e uma grande esperança na sua vida. Quem pode entender os próprios erros? Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Senhor, livra nós também daqueles erros que nós não percebemos, que nós cometemos e não percebemos, e por isso não pedimos perdão a Ti, porque nós pedimos perdão daquilo que temos a consciência. Mas e aqueles erros que nós não percebemos? Por omissão também se erra diante de Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado também. Não é só por aquilo que nós já fizemos, mas por aquilo que deixamos de fazer também. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Livra nós da soberba, Senhor, para que ela não tome conta de nós, da grandeza, do ego elevado. Senhor, da soberba, livra nós. Guarda nós que sejamos simples diante de Ti. Vamos guardar esta palavra, leia novamente e ore a Deus, e agradeça e rogue e peça entendimento. Ficamos por aqui, Deus seja louvado, amém, glória a Deus, aleluia.